Lucas 12, a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu o juiz ou partido entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, pela obra do teu Santo Espírito, que saímos daqui, Senhor, realmente edificados, com lições para a nossa vida e que nos façam também portadores dessa mensagem a outros que tantos necessitam. Pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe uma expressão que é carioca, nasceu no Rio de Janeiro no começo do século XX, mas ela se tornou uma expressão nacional. É a expressão pão duro. Não sei se você sabia disso, mas isso nasceu aqui no Rio de Janeiro, pão duro, que significa avarento, sovina, sujeito que não abre a mão para nada, nem para dar tchau, né? Dar tchau assim. Isso surgiu porque no começo do século passado, havia um homem que andava aqui no Rio de Janeiro, maltrapilho, e ele entrava nos ambientes comerciais e batia na porta das casas e pedia dinheiro. Você tem um pouco de dinheiro? Eu estou precisando de dinheiro, ajuda-me com um pouco de dinheiro. E a pessoa, obviamente, respondia: não tenho dinheiro. E ele falava: então me dá pelo menos um pão duro. Me dá um pão duro, pelo menos um pão duro. E os anos passaram, e um belo dia esse sujeito faleceu, morreu. E a história aqui do Rio de Janeiro conta que descobriram que o indivíduo pão duro era dono de muitas propriedades e tinha muito dinheiro no banco. E aí até uma peça teatral foi criada pelo Amaral Gurgel, baseado na história desse homem. Então, de pão duro, né? Esse homem não tinha absolutamente nada, né? Ele amealhou aí uma riqueza, né? Juntou um bom dinheiro para isso. E essa expressão, então, perdurou, virou algo na nossa cultura. Quando nós olhamos um texto sobre esse, em que Jesus reprova a avareza, percebemos que o assunto sobre dinheiro, ele está sempre em voga. E eu não vou pregar sobre dízimo. Interessante isso. Quando nós pensamos sobre essa questão financeira, percebemos que essa é a maior crítica da sociedade aí fora acerca da igreja evangélica. Porque quando nós falamos sobre recursos financeiros, quando nós falamos sobre vida financeira, quando nós falamos sobre dinheiro, isso afeta muitas pessoas. É o assunto mais delicado. Mais delicado. Quando as pessoas falam sobre recursos financeiros, sobre essa realidade no seu dia a dia, isso incomoda. Os filósofos até dizem, né, que muito da religiosidade é discutida até a altura da cintura. Quando entra no bolso, né, já é outro problema. Porque a Bíblia trata essa questão como idolatria. O pecado de se idolatrar os recursos financeiros, o dinheiro. E que essa idolatria acontece muitas vezes até entre aqueles que dizem que servem a Cristo Jesus. Portanto, é um pecado não apenas comum para aqueles que estão fora do ambiente religioso, mas também para, infelizmente, o ambiente cristão. Acontece. E nós percebemos o quanto isso incomoda. E Jesus está sendo criticado nesse contexto por uma série de fatores. Esse assunto vem somar
mais uma preocupação, né, no ministério daqueles que olhavam para a vida de Jesus Cristo e criticavam o ministério de Cristo Jesus. Olha o versículo 53 e 54 do capítulo 11. O texto vai dizer que Jesus estava falando no meio de muitas pessoas. E diz que, saindo dali Jesus, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Então esse é o contexto que esse texto é colocado. Existe ali um grupo de pessoas querendo levantar questões para que houvesse, quem sabe, um deslize da parte de Jesus em um tema qualquer, e eles pudessem pegar esse tema e fazer disso objeto de acusação. Mas Jesus Cristo fala da ação espiritual de Deus em nossas vidas sobre qualquer tema. Olha o versículo 12 do capítulo 12. Jesus diz: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. E aí diz o versículo 13, que logo depois que Jesus fala sobre a importância do Espírito Santo nos conduzindo no caminho da verdade, é que neste ponto, o versículo 13 diz, é nesse momento em que entra uma pergunta muito interessante. Quer dizer, existe um grupo observando Jesus, as respostas que Jesus daria a todas as questões, tentando achar uma questão em que pudessem criticar e montar uma argumentação contra Cristo Jesus. Jesus fala sobre o Espírito Santo que vem para nos dar sabedoria na nossa jornada, e é nesse ponto que alguém se levanta, no meio da multidão. E olha o que acontece no versículo 13. É no meio da multidão que um homem se levanta e diz: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Olha, a abordagem é inteligente, porque ela começa enaltecendo a pessoa de Jesus, mestre. O problema é o coração da abordagem. Imagine que tem uma multidão junta, reunida, levanta um homem no meio da multidão e diz: mestre. Agora olha o que esse homem diz: ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Imagine uma pessoa no meio da igreja aqui, o pastor está pregando, levanta no meio da igreja e diz assim: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. O que ia passar na sua cabeça? A vergonha pública. Vergonha pública. Mas por que isso acontece? Porque esse homem, ele idolatra tanto as questões financeiras, que ele não tem vergonha de expor uma questão tão particular, familiar, no meio de uma multidão. Porque o foco dele, a atenção dele está somente nos recursos financeiros. O coração dele só vê isso, a agenda dele é essa, a preocupação dele é essa. Ele só está pensando nisso o tempo todo, focado. Existem pessoas que deixam de viver as coisas boas da vida que Deus nos dá, grandes prazeres e privilégios, por causa do dinheiro. A idolatria do dinheiro. Ele chega num restaurante, tem aqueles pratos maravilhosos, ele está convidado para jantar, e ele diz: ixi, isso aqui deve custar caro. Ao invés de dizer, isso aqui deve estar delicioso, ao invés de sentar e usufruir, ele só pensa no recurso financeiro. Isso já mostra o problema do seu coração. Aonde está focado o seu coração? Não sei se vocês já tiveram a experiência, a triste experiência, de sair com um grupo de amigos, sei lá, 20, 30 pessoas numa mesa, e quando chegar a conta, o fulano levanta e diz assim: olha, eu não bebi o café, então não é R$ 4,50, é R$ 4,30 a minha conta. Faz a conta dos centavos. É muito desagradável. Aí, e às vezes o outro embarca, né? Eu não tomei suco de laranja, eu tomei com açúcar. Ah, não, é R$2 de diferença. Aí não dá. Esse tipo de discussão, ele tira o prazer daquele momento, da alegria, né? Quando o ideal é que todo mundo repartisse ali em quantias iguais e pronto. A celebração, a festa, é a alegria. Então, os recursos financeiros, a Bíblia diz, eles não vêm para ser problema na nossa vida. Não. É bom ter dinheiro. É bom você conseguir recursos para ter a sua vida de maneira saudável. É bom trabalhar e você conseguir por isso. A Bíblia diz, olha, o trabalhador é digno do seu salário. Isso é bênção.
Você pode ter projetos e deve ter projetos financeiros, você deve fazer a sua planilha de custos ali, investimento, pensar no futuro. A Bíblia não é contra isso. O problema é quando isso se torna o foco principal da sua existência, como na vida desse homem, a ponto de expor um problema até familiar publicamente, porque ele estava tão focado nisso. Quantas famílias são desfeitas em momentos que a discussão financeira vem à mesa? Um testamento, por exemplo. Quantas famílias perdem sua amizade, seu carinho, seus relacionamentos por causa de questões financeiras, principalmente em época de discussão sobre testamento? É muito triste. É muito triste. A Bíblia diz, cuidado, devemos tomar cuidado com esses princípios, porque os recursos devem ser tratados na nossa vida para nos servir como bênção e não como ídolos, senhores da nossa história. Como é que nós podemos detectar nisso o texto? O texto diz claramente que Jesus responde ao homem, olha, diz versículo 14, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? A resposta de Jesus vem pela preocupação, porque Jesus sabia da intenção daqueles que estavam ouvindo. Nós acabamos de ler o contexto, dizendo que eles estavam esperando o momento em que Jesus levantasse qualquer tema, em que eles pudessem pegar o tema de Jesus e fazer uma acusação contra ele. Se Jesus aqui, e ele tinha autoridade para isso, se colocasse como um juiz ou partidor daquelas questões financeiras, a acusação viria. E Jesus diz assim, quem foi que me constituiu? Porque você deveria ter uma autoridade específica para fazer isso. E Jesus diz assim, quem me constituiu? Não é esse o assunto, não é esse o foco, não é essa a atenção. Mas Jesus, então, versículo 15, recomenda, e ele diz, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Jesus vai no centro da questão. A questão não era a divisão dos bens, era o coração que estava por detrás da pergunta daquele homem, do desejo daquele homem. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa afirmação é fantástica, porque nós vivemos uma sociedade que só pensa nos recursos, que trata as pessoas de maneira diferente, quando um tem mais recursos que o outro. E Jesus diz assim, este não é o padrão pelo qual nós devemos estabelecer os nossos relacionamentos. Não é este o padrão. Então a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Jesus começa a falar de uma parábola, e a parábola de Cristo conta a história de um homem rico. Versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. A primeira coisa que Jesus vai nos ensinar é que existe uma lógica que dinheiro gera dinheiro. Aí a lógica é da eficiência. O homem já é rico e ainda o campo dele produz com abundância. Porque se ele fosse pobre, ia dar seca. Não é? Mas como ele era um homem rico, aí dá tudo certo. E produz em abundância, a ponto dele não ter nem celeiro para guardar tanta produtividade. Portanto, a eficiência se manifesta ali de forma abundante. Mas é interessante porque ele transforma a eficiência numa deficiência. Porque o coração dele não está satisfeito. O coração dele não está no Senhor. Olha o que diz o verso 17. A eficiência da abundância da colheita revelou-se então nessa deficiência. E o verso 17 começa a revelar essa deficiência. E aí arrazoava esse homem consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Aí ele faz o planejamento do presente. Ele tem um problema e ele precisa resolver. O verso 18 diz que o plano dele é para o presente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir os meus celeiros, ele está com recursos em abundância, e eu vou reconstruí-los maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Eu vou fazer tudo isso. Plano futuro, versículo 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É isso que eu vou produzir, isso que eu vou fazer. Ele tem em abundância, e a água corre para o mar, né?
já tenho muito aqui, pois eu tenho agora recursos para resolver o problema do meu presente e para resolver o meu problema futuro. Minha aposentadoria está garantida, não tenho problema algum. Onde está a deficiência? Qual é o problema? Olha o verso 17. O problema é que ele diz, meus frutos. Eu vou recolher os meus frutos. Versículo 18, meus celeiros, meu produto. Versículo 18 ainda, meus bens. Versículo 19, minha alma. Este homem é egocêntrico. É o meu fruto, é o meu celeiro, são os meus bens, é a minha alma. Não tem ninguém aqui nesse negócio. Eu faço e aconteço. Tanto no presente quanto no futuro. Eu realizo, conquisto. O avarento, ele é egocêntrico. Ele só olha para dentro de si mesmo. É ele quem produz, ele é quem faz, ele é quem realiza, ele é quem conquista e é ele que vai desfrutar, e ponto final. Por isso ele não sabe repartir. Por isso ele não é generoso. Por isso ele não entende a mensagem de Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que repartir, do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aí nós olhamos para a mensagem que Jesus diz a esse homem, ensinando todos nós. Jesus chama a atenção dele. Olha o que diz o verso 20. Mas Deus lhe diz, como eu sou presbiteriano, eu vou ler assim, louco, essa noite, mas você acha que foi assim que Jesus falou? Eu juntei, eu fiz, eu guardei. Jesus diz, louco! Louco! Você está achando que o dinheiro é que vai dar a você segurança? Seu egocêntrico! Você acha que o dinheiro é a raiz de todas as benesses? Você está esquecendo que eu sou o Senhor da abundância, da bênção, da produtividade, da saúde, da liberdade, da segurança. Seu louco, você vai morrer. Você está indo para encontrar com o Senhor. Como é que você vai entrar na presença do Senhor, seu louco? Seu avarento, idólatra. A mensagem de Jesus é dura. Porque Deus não veio para nos agradar com palavras amáveis. Não, Ele vem para colocar o dedo na ferida e falar, vamos consertar isso aqui. Está errado. Isso é um problema na sua vida e precisa ser tratado. Vamos tirar essa infecção da alma. Nós vivemos uma sociedade que ela não é só pecadora, ela é mentirosa. Recentemente, o reverendo Alexandre, pregando aqui, falou sobre a Europa que se descristianizou e que celebra o fato de que Deus está longe, por isso não temos mais guerras entre nós. E dizem por aí, essa sociedade diz aí, as guerras históricas sempre foram de cunho religioso. Quem diz isso não é só inculto, não, é desonesto com a história. Porque nem as cruzadas tiveram como coração da guerra a questão religiosa. A questão era financeira. Toda guerra tem como coração o dinheiro. Vai ser inculto assim em outro lugar, aqui não. O problema das cruzadas não era a guerra religiosa, era questão de impostos, de transferência de mercadoria, de livre comércio através do Mediterrâneo. Que história é essa? Se foi usada uma máscara religiosa, ok. Mas que o coração da guerra, do motivo da guerra não era religioso, não era. Mas a sociedade está aí criticando, falando, acusando, a mesma sociedade que paga 100 milhões de dólares e bate palma e acha bonito num quadro, e que critica os irmãos quando se reúnem para serem generosos e manterem obras missionárias de assistente às pessoas carentes. Essa sociedade é hipócrita, pecadora, e ela precisa ser liberta com a mensagem do Evangelho. Nós estamos inseridos nessa sociedade, nós somos também parte dessa sociedade, fomos resgatados e temos que levar essa mensagem do resgate, para quebrar esse ídolo do coração dessa sociedade que só pensa em dinheiro, 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 e o Senhor Jesus diz, louco, um dia você estará na frente do Senhor Deus, e o que é que você vai apresentar diante dele?
Versículo 21. O Senhor conclui: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E a pergunta que não quer calar é: o que significa ser rico para com Deus? Rico para com Deus é aquele que, quando chegar na porta dos céus, o Senhor vai abrir a porta e vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Entra aqui, filho. Tomai posse do que está preparado para você. Mas, Senhor, você mesmo. Vinde. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Preso, fostes me visitar. Enfermo, e você foi lá me ajudar. Você nunca evitou o abraço. Muito pelo contrário. Você sempre esteve com seus braços abertos, acolhidos, para manifestar o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que quando nós nos reunimos, nós incomodamos tanto uma sociedade? É porque no nosso meio não tem pão duro. Aqui não tem pão duro. Somos um povo que vive assim. Um ajudando o outro, um apoiando o outro, abençoando a vida de pessoas que nós nem conhecemos. Somos a família da fé. E aqui ninguém se levanta para repartir bens e heranças, porque tudo que temos e tudo que somos, sabemos de onde vem e de quem é. Vem do Deus maravilhoso que nos dá. Põe o pão nosso de cada dia sobre a nossa mesa, pelo qual somos gratos. E o pão é nosso. Não é meu, é nosso. A casa não é minha, é nossa. E nós começamos a compartilhar. E aí, proclamar que não há idolatria de avareza no nosso meio. E nós seremos os mensageiros aí fora para dizer: quebra esse ídolo, porque esse ídolo na sua vida te traz tristeza, ruptura de relacionamentos. Amigos deixam de ser amigos por causa de dinheiro. Isso é uma tristeza. Familiares que deixam de se relacionar por causa de dinheiro. Isso é uma tristeza. Pessoas que deixam de entrar numa igreja e ser edificado, tantas igrejas boas, tantas denominações boas, de glorificar a Deus e ser edificado na palavra, e de ser uma pessoa que contribui com a transformação da sociedade por causa de dinheiro. É muito triste isso. É um ídolo. Precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. E essa mensagem de Jesus quebra isso. Quando nós descobrimos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Não anda preocupado com coisa A, B, C, D, não. Busca o Senhor em primeiro lugar. E Ele vai te dar sabedoria para ser um bom administrador de todas as outras coisas para a glória de Deus. E é sobre isso que nós devemos refletir, pensar, sobre a ação de Deus em nós, a ação de Deus por nós, o amor de Deus em nossas vidas, e sermos então gratos, porque Deus tem cuidado de nós em cada detalhe, e Ele já fez o maior milagre nas nossas vidas, que foi a salvação, nos tirando do mundo das trevas para o reino da sua luz, e é por isso que nós somos gratos, porque Ele cuida de nós. Vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos, e pensar um pouco sobre essa palavra. Tem uma música muito bonita que vai ser tocada agora, e eu queria que você prestasse atenção nessa letra. Ela fala exatamente sobre esse cuidado de Deus, o amor de Deus, o milagre de Deus sobre nós. Esse Deus que nos ama tanto, tanto. Ouça com atenção. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me
cuidou que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Amém. Deus está cuidando de você, nos detalhes Ele cuida de você, e o seu amor é sobrenatural, e Ele faz com que você se sinta especial. Você é tão especial para Deus, que um dia Cristo veio, viveu entre nós, morreu naquela cruz para pagar o preço do nosso pecado, nos reconciliar com Deus, e ressuscitou ao terceiro dia, para que todos nós que cremos em Cristo Jesus possamos também ter essa alegria da ressurreição, e habitaremos a nova Jerusalém, onde não haverá fome, miséria, guerra, dor, separação, nem morte, e ali para sempre, na eternidade, glorificaremos esse Deus que quebrou ídolos nos nossos corações e nos fez um só povo, cuidando da nossa vida dia após dia, em cada detalhe. Louve a Deus por isso. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu uma nova visão, valores, uma missão, e nós queremos te agradecer. Pedimos, ó Deus, que se existe alguém aqui acompanhando pela internet ou nessa manhã conosco, que ainda tem problemas nessa área, que o Senhor quebre, ó Deus, esse ídolo em nome de Jesus Cristo, e que haja a alegria de desfrutar das bênçãos que o Senhor tem nos dado, com o coração no Senhor, sempre, ó Deus, sempre priorizando esse relacionamento contigo e usufruindo de tantas outras bênçãos, com generosidade, com amor, com fidelidade, conforme o Senhor deseja no meio do seu povo. Se existe, ó Deus, alguém ainda em dificuldade financeira, que o Senhor abençoe, que essa dificuldade passe e acabe. Aqueles que estão enfrentando, Senhor, problemas para encontrar emprego, que o Senhor abra as portas e dê empregos dignos para a realização de sonhos, projetos, para que também possam no futuro contribuir com generosidade, ajudando pessoas. Abençoa, Deus, para que sejamos um só povo, um só Espírito, debaixo de um só batismo, um só Senhor, a família da fé. Oramos agradecidos, porque o Senhor tem cuidado de nós, em cada detalhe. O seu amor é magnífico, sobrenatural. Nós nos sentimos muito especiais aos teus olhos, como o Senhor tem protegido e cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão nosso sobre nossa mesa, todos os dias. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.